Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Como vai você? Eu tô ótima. E você? Apesar da pandemia, Beleza. né? Só essa pandemia que tá acabando, às vezes, com o astral da gente. Mas isso aí faz parte, né? Isso é geral para todo mundo, né? Não é só para mim, nem só para você. Então, é o que temos para o momento, né, Rodrigo? Pois é, minha irmã. Mas então, conta a sua história para nós, se apresenta aí para a galera, pode falar à vontade aí, que a palavra é sua, a partir de Tá agora. bom, tá ótimo. Bom, meu nome é Silvia Regina Gerami, eu sou jornalista e sou escritora também. A Florismar, que é a sua amiga, né, que me convidou para participar aqui dessa live, eu agradeço a você e a ela por ter feito essa conexão. É uma honra, uma felicidade estar aqui falando com você. E a Florismar é uma das autoras da minha editora. Eu tenho uma editora de livros, pequena, né? Porque sou só eu e mais algumas... Como que ela chama, editor? Como que a editora chama? A minha editora se chama Reality Books, porque ela nasceu com a ideia de fazer, que nem não tem os reality shows, né? Que falam da vida das pessoas, os reality books falam também da vida das pessoas, né? E era para ser inicialmente só uma editora voltada para biografias, né? Porque eu acho que a vida de todo mundo merece ser contada, né? A gente merece eternizar a vida da gente em livro, né? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, vai dando aquela sensação, né? Que você tem que falam, né? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, né? Então as pessoas ficam com essa vontade de escrever livros. Mas escuta, você que tem uma editora pequena, você disse aí, mas por que você não faz os teus livros também com audiobooks? Então, é uma coisa legal. Inclusive, agora com o começo da pandemia, a gente está fazendo muitas coletâneas, né? E a primeira coletânea que eu fiz chama 21 Histórias de Superação. E o Johnny, que é um dos autores que participou dessa coletânea, ele também é deficiente visual e ele está fazendo para a gente o e-book, sabe? Ele está produzindo, o e-book não, o audiolivro, quer dizer. E ele está produzindo para a gente esse audiolivro. Ele entra em contato com a gente de vez em quando, mas ele tem o trabalho dele normal, então tem que encaixar assim no meio das atividades dele, né? Essa produção desse audiobook. Mas ele está fazendo, eu acho super legal. Só que como a minha editora não tem assim muita verba, né? Ele está fazendo isso voluntariamente para a gente. Então, em breve a gente vai ter esse audiobook. Então, mas aí, além da Reality Books, que eu estava falando, que é uma editora mais voltada, a minha editora era mais voltada para biografias, para histórias de não ficção, né? Mas aí, quando foi andando, conforme o tempo foi passando e as demandas foram acontecendo, eu fiz também um selo que se chama Fantasy Books, que é para livros de ficção e para literatura infantil. Então, eu mesma escrevi um livro infantil que chama Chumaço de Algodão, que já está esgotado, que é para crianças. Então, eu fiz com letra de forma, assim, bem grande, que é para quando a criança está aprendendo a ler, né? E aí, esse foi o primeiro livro infantil da minha editora. E aí, recentemente, no final de 2019, quer dizer, antes um pouquinho da pandemia, que a gente não tinha noção, né, do que ia ser, falava que tinha uma doença lá na China, mas a gente achava que nunca ia chegar no Brasil, né? Então, aí a gente fez o selo que chama Liberty Books, que é para livros de desenvolvimento da consciência, de expansão da consciência e desenvolvimento pessoal. E aí, muitas das coletâneas elas estão sendo lançadas dentro desse selo, né, do Liberty Books. E aí, olha, desde a pandemia até agora, a gente já lançou 8 coletâneas, Rodrigo. Então, a hora que eu comecei a fazer as contas,
eu fiquei bem orgulhosa, sabe? Assim, de ter conseguido fazer 8 livros nesse cenário aí, né? De pandemia. Então, então é isso. E além da editora, eu também tenho um trabalho que chama Workshop de Escrita Curativa, porque eu morei um ano em Portugal, né, em 2018 para 2019. E aí eu tinha vontade de fazer esse trabalho de escrita curativa, mas eu não tinha coragem, tinha vergonha, porque eu sou Por quê? jornalista. Porque eu sou jornalista, não sou terapeuta, né? E eu gostaria de fazer esse trabalho, mas eu não me sentia à vontade, assim, para fazer. Aí, quando eu fui para Portugal, foi mais fácil, porque como eu não conhecia ninguém lá, aí e acabei conhecendo esse trabalho de constelação familiar, que para mim foi super legal. Aí eu acabei fazendo, comecei a fazer o workshop de escrita curativa lá em Portugal. E foi muito legal, sabe? Foi desenvolvendo esse trabalho conforme foi passando o tempo. Eu fui fazendo. São 6 temas, né, que eu faço, que vai desde a infância até o trabalho, até relacionamento, saúde. E aí, esses temas, a gente desenvolve uma série de exercícios de escrever. Então, toda pessoa que é alfabetizada, que sabe escrever, pode participar desses workshops, só que agora não está tendo mais, né? Porque era presencial. Então, esse conteúdo do workshop de escrita curativa, ele está migrando para fazer parte de um trabalho maior de uma amiga minha que chama Cacá Crisafulli, que ela foi paciente de oncológica, sabe? Então, ela teve recentemente um câncer de mama, e aí ela passou por todas as etapas. Então, ela fez todas as quimioterapias e acabou tendo que fazer também a mastectomia, né, que é a retirada da mama. E ela criou um programa para as pacientes de oncologia que envolve todo um universo, assim, desde a questão da autoestima, de como lidar com essa perda do cabelo, né, que acontece com elas, até terapias alternativas e tudo isso. E aí a escrita curativa entra como uma parte de toda esse trabalho aí da Cacá. Então é uma coisa nova que está começando agora. Então o meu conteúdo da escrita curativa vai estar dentro desse projeto maior aí da Cacá. Fiquei muito feliz com isso. Acho que vai ser muito legal. Ó, tô vendo a Tatiana Bianchini aqui, que é a minha ilustradora querida. Ela ilustra muitos dos nossos livros infantis aqui do selo Fantasy Books. Inclusive ela que ilustrou o livro da Floresmar, que teve aqui outro dia. Sim. Oi, Tati. A Tati também você pode chamar para dar entrevista, viu, Rodrigo? Viu? Ela é Só uma deixa eu falar pra você. talentosa. Oi? Aham. Não, só deixa eu falar para você. Enquanto você estava falando aí, eu escutei o leitor de tela falou aqui que alguém escreveu aí que a pessoa tem interesse em conhecer mais sobre tua escrita curativa. Daí eu queria que você falasse mais sobre isso. Então. A Alguém, escrita eu não sei quem falou, eu não sei quem que falou aqui, mas alguém falou, Silvia, eu tenho interesse em conhecer mais sobre a escrita curativa. Então, vamos falar Foi muito. a Maripê. Então, a Maripê é minha amiga também. Ela é autora. Ela é autora de um Ah, outro livro que a gente está fazendo, que chama Meu Plano B. aham, E esse livro é de pessoas assim que deram uma guinada na carreira, sabe, Rodrigo? sei, sei. Quem tava fazendo uma coisa aí sentiu aquele chamado interno, né? Aquela coisa assim, acabou mudando de carreira, que foi também o que aconteceu comigo, né? Porque eu era jornalista e agora não sou mais, não me considero mais jornalista, porque o que eu Mas tô por que fazendo. trocou de profissão? Então, o que eu estou fazendo tem uma relação um pouco indireta, assim, com o jornalismo, né? Não é jornalismo mais o que eu faço. E aí, então ela queria saber mais da escrita curativa, né? É É. um, é um workshop que eu fazia presencial, até no ano passado, quando começou a pandemia, ele já estava programado até o fim do ano, sabe? Eu já ia fazer essa escrita curativa nesses temas, né, diferentes até o fim do ano. Eu tenho um conteúdo no YouTube que é fechado.
porque eu resolvi deixar para quem tem realmente interesse, sabe? Em fazer os exercícios que eu proponho e tal. Aí depois eu posso passar para a Maripê, que ela já que ela está interessada, aí eu passo o Uhum. link para ela, quem tem o link consegue acessar. Aí eu vou Ah, passar para ela, beleza. tá bom? Que mais você Mas, quer saber, Rodrigo? não, não, é que eu te interrompi, você estava falando para eu chamar alguém para entrevistar, Ah, eu é, a comprei. Tatiana Bianchini. A Tatiana Bianchini, que ela tá aqui também, ó. Ela é uma menina incrível, porque além dela ser ilustradora da maioria dos meus livros infantis, sabe essas pessoas multitalentosas? Então ela está Sei. fazendo coisa agora para Páscoa. Ela disse que acho que amanhã, ou depois de amanhã, ela veio me entregar uma encomenda que eu fiz agora para Páscoa. Ela faz biscoitinhos, ela faz colares, ela faz um monte de coisa. Ela é muito criativa. É incrível, ela é artista plástica e ela é multitalentosa. É arte educadora também, mas aí depois ela pode falar melhor, contar a história dela, que acho que vai ser muito Ah, legal. sim. Sim, sim. Mas você estava falando que você viveu em Portugal 2018, né? E como é É, que eu foi a tua passei um experiência lá? ano lá. Eu Como passei é que um foi a ano lá em experiência? Portugal, no Algarve, porque uma vez eu li uma reportagem que dizia que o Algarve, que é a parte sul de Portugal, o litoral sul, né, de Portugal, que ele estava sendo muito procurado pelo pessoal da Europa toda, assim, os aposentados, que estava sendo o lugar escolhido pelos aposentados. E aí dizia que lá era um ótimo lugar para passar a aposentadoria, né? E na época eu estava ainda casada, que eu me separei recentemente, e aí eu fui com meu ex-marido, a gente morou lá um ano. E é realmente um lugar muito gostoso. Eu morei numa cidade chamada Portimão, fiz muitos amigos lá, foi uma delícia morar lá. Eu saí de lá com um pouquinho de dor no coração. Mas eu descobri que quem mora fora do Brasil, não sei, talvez a Maripê também possa falar isso, porque ela também morou muito tempo fora. E aí você fica eternamente com saudades, Rodrigo, porque ou você tá lá com saudades daqui, ou você tá aqui com saudades de lá. Então a gente fica condenado a ter saudades pro resto da vida, assim, é Ah, sim. meio E é caro complicado. viver lá? Oi? É caro viver lá? Não, não é não. O custo de vida lá é bem barato, assim. Por exemplo, a saúde também é muito boa, então a gente tem direito. A gente foi com um visto que chama D7, D de Hum, dado 7, que é o visto para os sei. aposentados. Então a gente pede isso no consulado português aqui no Brasil. Agora não, né? Porque as fronteiras estão fechadas e agora não dá. Mas é uma coisa legal para quem tem interesse assim de morar fora, e quem já tiver aposentado, é uma coisa legal de pesquisar. Aí a gente fez toda a documentação e tal, e nós fomos com esse visto. Então a gente estava legal lá, né? Tudo certinho. Só que a gente não pode trabalhar lá, porque a ideia é a gente usar a nosso benefício, né, do INSS para viver lá. Então, é isso. E assim, pela minha experiência, eu acho que a partir de 1.000 euros você consegue viver lá. Eu acho que 1.000 euros dá perfeitamente para viver lá. É um casal, né? Então eu Uhum. não sei agora quanto que tá o euro, mas na época que a gente foi, tava R$ 4, eu acho. Agora já tá bem mais caro, né? Enfim, mas foi uma experiência incrível, assim. Foi muito Ah. legal. Eu adorei. Agora, falando da tua editora, qual que é o teu atual livro que você está lançando? Você quer mostrar para as pessoas que estão em casa ou que vão ver esse vídeo depois no canal nosso? É assim, eu mesma não faço a venda. O que tem o grande diferencial da minha editora, as pessoas podem entrar no site, que é realitybooks.com.br. Lá tem todas as informações. Porque o grande diferencial, Rodrigo, é que o livro é do autor, não é da editora. Então porque como que acontece? Uma editora tradicional, ela paga é, ela paga 10% de direitos autorais para o autor. Né? Então, vamos Certo. supor, se o livro custar R$ 45, você ganha R$ 4,50, que é 10%.
Aí eu vi isso assim há muitos anos. Eu já tenho minha editora faz uns 10 anos, né? Ah, a Florzinha entrou. Oi, Florzinha, minha amiga. Aí assim, eu achava que não era justo, né? Porque a pessoa criou toda a história, né? Do livro e tudo. Como que ela... Oi, Paloma, Paloma entrou também. Como que ela vai ganhar só 10%, né? Então eu fiquei durante anos quebrando a minha cabeça, sabe? Para ter uma fórmula que fosse justa e vantajosa para o autor também, né? E não só para a editora. Aí eu criei um modelo de negócio que eu acho que é bem diferente de todos os que existem por aí. Então, o meu objetivo não é tanto ficar vendendo livro, sabe? É mais realizar o sonho das Da pessoas que pessoa. querem lançar um livro. Então, por exemplo, a gente está com a Paloma aqui, a Guida. A Guida mora em Portugal. Ela está aqui também. E aí, a Paloma, por exemplo, ela está lançando um livro que ficou engavetado anos, que é o livro da Vicência Campos, que é a mãe dela. É um livro de poesias, né? E porque a Sei. Vicência morreu quando a Paloma tinha 12 anos e deixou lá todas essas poesias que as filhas, que a Paloma e a Sabrina, elas nem podiam mexer porque ficava muito emocionada, né? De ver as poesias que a mãe tinha escrito e tudo. Aí foi passando o tempo e tal, e a gente se conheceu bem no meio dessa pandemia, graças ao Luffy Gomes, que é um youtuber também aí, bem famoso e muito legal, que fez essa conexão com a gente. Então, o que acontece? A Paloma queria muito lançar esse livro, e o Luffy, ele estava dando uma entrevista para mim, ou eu para ele, nem sei. E ele comentou que eu tinha uma editora de livros. Aí a Paloma veio falar comigo, e a gente montou um projeto, Rodrigo, que está no Catarse, que chama Extravasando. O extra é de extra com X e o vazando é com S, né? Sei. Extravasando. Aí você coloca Extravasando e está no Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Como é que funciona isso? Você vai lá e você compra o livro antecipadamente, né? Para a gente poder viabilizar a produção desse livro. Então, o livro da Vicência está nesse processo. A gente está angariando pessoas para poder... para que esse livro seja uma realidade, né? E saia da gaveta. Então, nós passamos de 10%, eu não sei exatamente, a gente está com 12% mais ou menos da meta que a gente precisa alcançar. E esse projeto foi lançado agora Que dia que foi? Acho que foi sexta-feira que a gente lançou o projeto. Então, em menos de uma semana, a gente já está alcançando uma boa parte da meta, né? Então, a gente está... Essa que é a coisa que eu mais estou divulgando agora. É o projeto da Paloma, porque depende assim, do engajamento de muita gente, né? Para ele poder ser realizado. Então, a minha editora é isso, Rodrigo. Ela quer realizar o Mas sonho, o sabe? livro, além de realizar o sonho, o livro é físico ou o livro é, como que diz, é digitalizado? Como é que é? Isso que eu não Não, é sei. físico. A gente gosta mesmo do livro físico. A Paloma está dizendo que já chegamos em 15% da nossa meta, que é muito Daí, legal, quanto né? Em fica pouco para, daí no caso, quanto fica para a editora desse percentual É do livro? assim, a gente dá o nosso preço pelo nosso trabalho. Então, a pessoa, uma vez que ela pagou o meu trabalho, o livro é dela. Então, ela que vai vender, não sou eu, né? Porque se eu for Ah, vender, eu preciso ganhar pela venda. Mas como não sou eu que faço essa venda, o livro é da pessoa. Então, ela tem como se fosse assim o ônus e o bônus entendi. de ficar com, Uhum. com o dinheiro da venda, sabe? É assim Ah, que tá. funciona. Por que que eu Olha, estou te o Kaká perguntando tá isso? falando Porque, comigo. viu, Silvia, por que que eu estou Oi? te perguntando isso? Porque daí, provavelmente, alguém que assistir esse vídeo depois lá no YouTube ou por aqui mesmo, possa te Aham. procurar. Posso te procurar para você, para trabalhar na tua editora, que queira escrever algum Então, livro, alguma coisa. sabe, é exatamente isso, Rodrigo. Sabe aquelas pessoas, eu mesma passei por isso. Então eu escrevi um livro, ele ficou engavetado. Eu procurei uma editora grande, ela não tinha interesse, porque a editora quer vender milhões, sabe? Uhum. Quer ter uma venda muito grande. E às vezes, para a pessoa que escreve o livro, se ela conseguir fazer 200 e vender para as pessoas mais próximas, ela já vai ficar super feliz.
né? Então, o que acontece é isso, sabe? É isso que eu procuro fazer. Fazer a pessoa realizar mesmo esse sonho. Então, é isso. A Paloma escreveu assim: realizar sonhos é com Silvia. Porque eu sei qual que é essa dor de você ter um livro lá que você escreveu e não conseguir editar, sabe? Não ficar lá engavetado. A Paloma contou que a Vicência, a mãe dela, o sonho dela era fazer um único livro, sabe? Ver aquelas poesias que ela escreveu primeiro à mão, tudo com a letrinha dela no caderno. Depois ela passou para a máquina de escrever, lembra? Ela datilografou tudo Aham. e ficava numa pasta, né? E as crianças eram pequenas, então ela não deixava ninguém tocar naquela pasta, que era sagrada, né, para ela. E o sonho dela era fazer um livro, imagine você. E hoje, a Paloma, com essa coisa da pandemia mesmo, ela está conectada com gente no mundo inteiro, Rodrigo. Então, você Hum, imagina, o livro da Vicência, a Paloma mora numa cidade do Rio de Janeiro chamada Campos dos Goitacazes. E o certo. livro dela não vai ficar restrito nessa cidade, ele vai para o mundo, sabe? A Guida, por exemplo, que estava aqui também na live assistindo a gente, ela mora em Portugal. Tem a Florzinha, de onde que ela é? A Florzinha é de uma cidade do Nordeste, que eu esqueci o nome. Fala aí, Florzinha, desculpa, meu Deus do céu, é muita cidade para lembrar. Aí ela também vai certamente comprar um livro. Então tem gente no Brasil inteiro, tem gente no mundo inteiro, assim, é, interessado nesse livro. Por quê? Porque a Paloma, toda sexta-feira, né, acho que umas 8 horas da noite, ela fazia uma live, assim como você está fazendo a sua, que chama Chá com Poesia. Então ela convidava uma pessoa para ler um poema da Vicência e aí todo mundo já começou a ouvir. A Paloma está falando Inglaterra, Alagoas, é, a Guida é portuguesa de Angola. Então, o livro se não fosse a pandemia, ele ia sair lá em Campos dos Goytacazes. Agora ele está ganhando o mundo, pensa nisso. É Pois muito é. emocionante. Eu fico muito feliz, sabe, de poder colaborar e fazer esse projeto acontecer, assim. Fico muito feliz Uhum, mesmo. uhum. Você quer colocar mais alguma coisa? Quer deixar sua página aí para o pessoal quer te procurar? Fica à vontade. Hoje a Então, história de sucesso, a hoje gente. a história de sucesso é com você. Ai, que bom! Então, eu acho assim que o recado que eu gostaria de deixar é o seguinte: com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente tem que uma hora parar de olhar só para a gente, sabe? Olhar só para o nosso umbigo. A gente tem que olhar para a pessoa que está do nosso lado e tentar entender que enquanto a gente estiver buscando a nossa própria felicidade unicamente, vai ser muito difícil a gente encontrar. A partir do momento que a gente abraça outras pessoas e que a gente começa a entender que a gente tem um papel para fazer as outras pessoas também felizes, e eu acho que isso também acontece um pouco com a idade, sabe? Quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai entendendo que não é uma coisa egoística, assim, da gente buscar a nossa própria felicidade. A gente tem que procurar olhar para o outro. É isso que a Paloma está falando aqui, ó. Esse olhar para o outro transforma o mundo, transforma o planeta, sabe? Esse acolhimento, porque todo mundo agora está precisando disso, né? Desse acolhimento, de ser ouvido, de ser escutado e tal. E o que acontece? Quando a gente começa a não olhar tanto para a nossa dor e começar a olhar para a dor do outro e ver o que a gente pode ser útil, né? O que a gente pode ajudar, isso daí é que é a coisa legal, sabe? Quando a gente consegue perceber isso. Então, esse que eu acho que é o meu recado principal, sabe? Para a gente parar de olhar só para a gente, começar a olhar em volta, né? Começar a olhar em volta para ver como que a gente pode ser útil. E eu, por exemplo, eu Uhum. estou fazendo o meu trabalho sem sair daqui da minha casa, sabe? Então, por exemplo, essas 8 coletâneas que eu falei que eu fiz, junto com a Silvia Previdelli, que é minha amiga que trabalha comigo, com a Mônica Miglio, e outras coletâneas que eu fiz com o pessoal de uma outra editora chamada E-Editora. Então, assim, todo mundo junto, sabe? Eu acho que a gente não está mais em tempo de competição. A gente está em tempo de colaboração, né? E a gente precisa entender isso.
Então, por exemplo, eu estou também, além das minhas coletâneas, eu estou participando de uma coletânea de uma outra editora, vai chamar Parto Normal. E estou fazendo um texto meu com elas. Então, eu acho que é isso. Todo mundo tem que entender que o mundo mudou. Não está mais na época da gente ficar só puxando a sardinha para nossa brasa, sabe? A gente tem que estender a mão e dividir a nossa sardinha com o outro, porque o outro também vai dividir o pão com a gente, o outro vai dividir outra coisa. Então, isso que vai fazer o mundo ser um lugar melhor, sabe? É nisso que eu acredito, Rodrigo. Ai, falei demais, né? Desculpa, me Não, mas empolguei. é isso mesmo que eu quero mesmo que você Eu me fale, que você... empolguei. Ué. Mas então, minha amiga, te agradeço aí pela tua participação aí, viu? Obrigadaço por você ter topado falar comigo. Ah, E daí imagina. eu queria te perguntar quem que você indica aí para um programa futuro. Ai, olha, tem muita gente legal para te indicar. A Tati falou que ela já foi indicada, né, pela própria, como é que chama? Florismar, né, que deu entrevista. Ó, por exemplo, agora entrou aqui o Cauê. Ai, deixa eu falar do projeto do Cauê, posso? Vai, Por vai, vai, favor. vai. Tem Vai tempo? lá. Tô esgotando muito tempo, você me Não, avisa. vamos lá, vamos lá. Não. Vamos lá. Olha, o Cauê, ele tem um projeto, até aqui a canequinha, olha, tá vendo? Chama Awaken Talks. É um projeto lindo, Rodrigo, porque awaken em inglês quer dizer despertar, né? Então são falas de despertar, né? Que seria uma tradução para isso. Ele reúne pessoas assim que têm histórias para contar de despertar. Então pode ser alguma coisa que ela passou de saúde, alguma depressão, alguma coisa que ela passou que ela superou aquilo, né? E o que aquilo trouxe de bom para ela? Então, ele tem um site não, um canal também, tem um site também, mas tem um canal no YouTube com todos os depoimentos dessas pessoas. Eu mesma dei o meu depoimento lá no Cauê, no Awaken Talks, e o dia ficou muito marcado para mim, porque foi dia 8 de março de 2020, do ano passado, porque foi logo antes de entrar essa pandemia, né? E aí eu contei da minha história de por que eu deixei de ser jornalista e passei a trabalhar com a escrita curativa e com os livros, né? Eu contei essa passagem aí na minha vida, lá no projeto do Cauê. E uma dessas 7 coletâneas que eu falei que a gente fez foi justamente um livro de papel contando essas histórias, sabe? Dessas pessoas. Né? Então Uhum. foi uma experiência muito bacana também. E um dos meninos, por exemplo, né, para te dar um exemplo de uma das histórias, é o Uhum. Leandro, é o Fauser Leandro. Eu nunca sei se é Fauser Leandro ou Leandro Fauser. Me corrige aí, Cauê, se você estiver aí ouvindo. O filho dele teve um problema grave, que ele sofreu um afogamento e ele foi meio que desenganado, assim, sabe? Os médicos falaram que ele não ia ter vida, que ele ia ter uma vida vegetativa e tal. Mas, no entanto, o pai dele nunca acreditou nisso, sabe? Ele foi atrás de tratamentos muito importantes, assim, que ajudaram o filho dele a ir se recuperando e a ter uma interação. Ele é um menino incrível, assim, ele interage, sabe? Ele não é um vegetal, como os médicos falaram que ele ia ser. Então, são histórias, assim, muito emocionantes, né? Que o Cauê reuniu nesse projeto dele, no Awaken Talks. E a gente Uhum. fez um livro também desse projeto do Cauê. Ele é uma pessoa incrível para você também entrevistar, porque ele Então, é o seria... que eu ia falar. Se ele quiser, você passa o meu contato para ele. Passo. Vou passar. Tá? Então, eu falo para ele pode vir aqui contar, porque ele Isso. contando é muito melhor do que eu, né? Mas E a então própria tá, minha amiga, Paloma, ó. a Paloma é, também tem uma história muito boa para contar. Ela é uma profissional da área de saúde. Ela estava na linha de frente do combate à Covid nesse tempo aí que a gente, nesse último ano aí, né, que a gente, todo mundo teve que enfrentar a Covid. Também ela é uma pessoa incrível para dar entrevista para você. Ah, a uhum. Marley. Oi, Marley. A Marley também tá aí, olha. Ela também tem o Café Cultural, que ela faz um trabalho bárbaro aqui no Instagram mesmo. Ela falou que só passou para dar um oi, porque daqui a pouco vai começar o Café Cultural dela.
Então é isso. É muita Então, gente, muita você gente. tinha falado, também da cantora lá do Rio, como é que ela É, a chama? Kali, a A Kali. Kali, Ela vai estar aqui daqui a pouquinho. Vai estar aqui às 20 horas, vai estar comigo aqui. que legal! Que bom! Hum, Então, a hum, Kali, ela é ótima também. Ela é muito criativa, é do tipo da Tatiana Bianchini também. Ela faz uhum, 1000 coisas muito criativas, ela é ótima. Ela faz uhum, música também, CDs, ela é uhum, incrível. Você vai adorar uhum. ela também. Beleza. Ai, que Mas, minha bom. amiga, ó, obrigado, brigadaço mais uma vez, viu? Deixa eu só mandar um Pô, beijo para Lelê. Oi, Lelê, a minha neta que entrou aqui. Oi, Lelê, que aham. bom que você entrou. A Helena. A Helena também escreveu um livro infantil, viu, Rodrigo? Espaço Chama aberto para ela Pedro, aqui o também. Amigo Invisível. Tem o perfil desse livro aqui no Instagram também. Quem Uhum, quiser, quem quiser colaborar, que ela tá vendendo o livro dela infantil aqui pelo Instagram. A Lelê. uhum. Beleza. Tá bom? Tá bom, minha amiga. Ó, obrigado, viu? Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa. Não perde! Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Bota pé na vida com fé que vai variar. Tá nas mãos de Deus. Pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.